bem, irmãos? Vamos dar continuidade ao nosso aperfeiçoamento, né? Eu me chamo Anderson Silva e reúno na igreja em Rio Branco, no Acre. Nós estamos vendo acerca do livro, né? Sucesso e Fracasso de um Líder, que o irmão Marcelo já começou a introduzir para nós. Nós vimos ali a questão de Noé, né? Mostrando alguém que dependia de Deus, né? Sendo um testemunho contra toda aquela geração, né? Que por fim, né? Acabou abandonando a Deus, né? Então a quarta queda veio depois de Noé com a Torre de Babel, onde Deus ele confundiu a linguagem dos homens e de certa maneira entregou o homem à própria sorte ali, né? Então, só que depois disso, nós temos o recomeço de Deus por meio de Abraão, né? De Isaac e de Jacó, que são os patriarcas, né? Principais, os três principais patriarcas, e que por meio deles é que Deus então pôde, né, dar prosseguimento ao seu plano eterno, à sua economia, né, por meio do homem, né, não abandonando o homem, mas buscando um caminho, né. O que nós aprendemos com a vida de Abraão e Jacó, né? Nós não vamos por tudo, só destacar alguns princípios. É que tanto Abraão como Jacó, eles acabaram descendo ao Egito, né, sem depender de Deus, né? Ao invés de depender de Deus ali onde eles estavam, onde Deus havia prometido que iria suprir-lhes, eles acabaram descendo ao Egito. Esse é um princípio para nós como líderes. Nós precisamos aprender realmente a depender de Deus, né? Muitas vezes é uma lição muito dolorida, né? Porque nós costumamos a viver pela vista, olhar pelo que nossos olhos veem, né? E Deus nos chama a viver pela fé, como foi as lições de Abraão, Isaac e Jacó. E ali com Jacó nós vemos que a descendência dele, né, os seus filhos ali, acabaram permanecendo no Egito e o povo de Israel foi crescendo ali durante 400 anos, né? E apesar de estarem no Egito, não era o lugar que Deus queria para eles. E aí nós vemos um outro princípio, né? Que nós estamos, Deus, ele deseja levar o seu povo para o lugar adequado, que é a terra de Canaã. Mesmo o povo de Israel sendo cerca de 2 milhões de pessoas, eles não estavam no lugar adequado. Isso mostra para nós não confiarmos nos números, né? Mas olharmos para o que realmente Deus ele deseja. E aí, no meio dessa situação, Deus querendo levar esse povo de volta para a terra de Canaã, que era o lugar que Deus havia preparado, ele precisou levantar um líder, que nós sabemos muito bem que é Moisés, né? E os princípios da vida de Moisés aqui, principal princípio, né? A principal lição, né, que nós temos na vida de Moisés é que ele foi alguém que sempre passou por morte e ressurreição. Talvez essa seja a maior lição na vida de um líder. É sempre, veja bem, Moisés estava ali como alguém que deveria ser morto, né? Porque o decreto de Faraó era que todo hebreu, nascido homem, né, fosse morto. E Moisés nasceu em meio a esse decreto. Então era para ele ser alguém morto. Contudo, ele foi resgatado, né, das águas e criado como filho da filha de Faraó. Durante 40 anos ele aprendeu ali a arte, né, as capacidades, as habilidades, vamos dizer assim, ele fez uma faculdade ali para desenvolver suas habilidades durante 40 anos. E ele tentou usar essas habilidades naturais para libertar um hebreu. Contudo, Deus permitiu que ele fosse perseguido e fugisse para o deserto. Ou seja, para que as suas habilidades naturais, para que ele não dependesse mais dessas habilidades naturais. Então é uma grande lição para nós. Então durante 40 anos ele foi preparado, mas durante 40 anos ele teve que aprender a morte, né? Teve que ter essas habilidades mortificadas para não depender de si mesmo, mas para depender de Deus. Como líderes, isso é uma grande lição que nós temos que aprender. Então, em seguida, né, ao conduzir o povo, né, rumo à terra de Canaã, Moisés, então, ele teve um episódio onde ele deveria apenas falar uma rocha para poder dar água viva, e ali ele desobedeceu a Deus, né, nesse pequeno detalhe, e por causa disso não pôde conduzir o povo para dentro da terra de Canaã. Josué
fez isso mais à frente. Mas o que é que isso nos mostra? É que por causa de um erro, né, por causa de algo que não foi tratado dentro de Moisés, ele não pôde entrar na terra de Canaã naquele momento. Então, isso é uma advertência para nós, né? Como líderes, realmente nós precisamos permitir que Deus trabalhe em nós cabalmente, completamente, removendo tudo aquilo que pode atrapalhar a nossa liderança, pode atrapalhar o nosso serviço a Ele. Então, olha só como que é essencial para nós, né? Uma coisa tão básica revela uma grande necessidade de deixarmos Deus trabalhar em nós cabalmente, né? Um outro exemplo de liderança, né? Depois de Moisés, Josué assumiu esse encargo de levar o povo à terra de Canaã e novamente, né? O grande princípio ali que Josué aprendeu é que fosse forte e corajoso e confiasse em Deus e respeitasse a sua palavra, né? E fizesse tudo conforme o que Deus ordenara para que pudesse prosperar, né? Em conduzir o povo de Deus para a boa terra de Canaã. Isso para nós hoje significa o quê? Conduzir o povo de Deus dentro do plano divino, rumo ao reino e hoje, mais especificamente, né, na era da igreja, conduzir o povo de Deus ao desfrute de Cristo, ao desfrute pleno de Cristo. O trabalhar de Deus na nossa vida é para isso hoje, né? E por fim, o reino. Louvado seja o Senhor. E ali na terra de Canaã, o povo já tendo tomado posse da terra e tendo se estabelecido ali, né, boa parte dele, nós vemos que houve uma parada, né? O livro de Josué relata isso para nós, que haviam muitas terras sem serem conquistadas. Existia muito espaço para ser conquistado ainda. Isso significa o quê? Isso mostra para nós a apatia e a comodidade espiritual que muitas vezes nós e o povo de Deus caímos. Se nós pararmos para realmente para considerar nisso, nós vemos que a maioria do povo de Deus está acomodada espiritualmente. Não busca mais se aprofundar nas suas experiências com Cristo. E eu e você, amado irmão, na nossa vida precisamos combater isso. Né? Conquistar Cristo requer esforço, requer luta para sair desse estado de inércia espiritual e nos aprofundarmos mais nas riquezas do Senhor Jesus. Conhecermos mais quem é o Senhor Jesus. Por fim, nós temos um livro de Juízes, né? Que é um livro horrível. É o resultado dessa apatia e dessa comunidade espiritual. O povo se tornou aquela geração que passou a habitar ali na terra de Canaã, se tornou um povo que não conhecia a Deus e que se desviava de Deus. Ali tem uma expressão que fala que não havia rei em Israel. É porque o povo deixou de reconhecer Deus como o seu rei. E ali nós temos vários relatos dos sacerdotes e levitas servindo a ídolos, deixando de servir o Deus vivo e verdadeiro para servir a ídolos. Isso significa o quê? Que já não havia mais uma expressão de autoridade e expressão de Deus ali naquela terra, simplesmente porque o povo caiu na comodidade de não mais conquistar, né, a boa terra. Então isso é uma advertência para nós. Nós precisamos ter sempre esse espírito de luta na nossa experiência com Cristo e também de levar o povo de Deus a se aprofundar nas suas experiências com o Senhor, né, para que nós não nos desviemos e nos afastemos de Deus, né? E ali naquele contexto de Juízes, né, que é a situação degradada, o povo já não conhecia Deus, não servia a Deus, nós temos então a história de Ruth, né? Ali, que é uma preparação, né, para a restauração, né, da autoridade de Deus por meio de um líder, que seria posteriormente Davi, né? Nós temos ali Ruth e Boaz, que era que era o avô de Davi, né, que posteriormente foi escolhido por Deus. E em paralelo a essa história, né, que iria gerar Davi, nós temos também a história de um outro líder, que seria Samuel, né? A história da sua mãe, Ana, que colocou uma necessidade pessoal para atender à vontade de Deus. E aí há um grande outro princípio para nós, né? As nossas necessidades pessoais, elas precisam ir em direção ao plano de Deus, à vontade de Deus. É por meio dessas orações que Deus
vai obter através de nós uma liderança, né? Firme e forte, né? Então, mais para frente a gente vê que esse viver, né? Essa preparação de Deus, Deus preparou tanto a ascendência de Davi como a história de Samuel para poder restaurar no meio do seu povo a sua autoridade e a sua expressão, né? A sua autoridade por meio de Davi e a sua expressão por meio do sacerdócio restaurado pela vida de Samuel, né? Inclusive Samuel, depois na frente, esse sacerdócio que Samuel introduziu também trouxe, né, a época dos reis, onde os profetas faziam isso, né? Aleluia, louvado seja o Senhor. E já para finalizar, né, nosso estudo aqui, nós temos os livros de reis, né? Ali no livro de reis nós temos a história de Davi, mostrando para nós que o centro da vida de Davi era de fato obter o templo de Deus, né? No final da sua vida, depois de tantas batalhas, o que ele tinha ali, o que ele objetivava, né? O que ele desejava ter, era o templo de Deus, né? De onde todo o povo iria viver, né? Diante de qual todo o povo iria viver. E isso aí mostra para nós o quê? Que tudo que Davi passou, né? Que todas as batalhas que Davi sofreu era para que o templo de Deus, a habitação de Deus, pudesse ser gerada no meio do povo de Israel. Então isso mostra para nós o quê? Que um líder adequado, ele vai lutar, né, para derrotar os inimigos, para que haja um ambiente saudável, para que o templo de Deus, a edificação de Deus, né, a igreja, possa ser edificada e com isso a autoridade e a expressão de Deus restaurados nessa terra. Ali no livro de Reis nós vemos várias lições que Davi aprendeu, né? Nós sabemos que ele aprendeu a depender de Deus ao cuidar das ovelhas e depois também ele aprendeu a ser alguém que se submete à autoridade de Deus, a despeito, né, independentemente do que ele sentia. Ele aprendeu a respeitar, no caso, a autoridade de Deus ali vista, né, ainda, de certa maneira, na pessoa de Saul. Então Davi aprendeu isso. Então são duas grandes lições, né? Novamente, a dependência de Deus e depois aprender a reconhecer a autoridade de Deus, especialmente as autoridades delegadas de Deus, né? Então, Davi passou por um longo processo de aperfeiçoamento, de sofrimento, né? Ele era alguém cheio de falhas, mas mesmo sendo alguém cheio de falhas, ele não se justificava. Ele reconhecia suas falhas, né? Não se justificava, se arrependia, então voltava a seguir no caminho de Deus, né? Então esse Davi não era um líder perfeito, né? Às vezes nós achamos que existe um líder perfeito, mas não existe. Davi era alguém cheio de falhas, mas o que é que ele fazia? Ele se arrependia, confessava, né? E voltava a buscar o Senhor. E ali, ainda no livro de Reis, nós encontramos uma grande outra advertência, né? Apesar de todas essas falhas e dos erros dos reis ali, o pecado que mais se destaca é o pecado da divisão. Houve um rei ali que promoveu a divisão entre Judá e Israel, né? Houve uma divisão entre as tribos e é apresentado para nós como um dos maiores pecados, né? O que mais Deus se opôs. Davi era cheio de pecados, mas ele não promoveu a divisão. Ele tinha um coração de buscar a Deus e de pelo plano de Deus. E é uma advertência para nós. Como líderes, nós precisamos nos perguntar sempre: será que o meu serviço está provocando divisão ou ele está provocando edificação? O resultado disso é que Deus desejava preparar um povo que reinasse sobre a terra, mostrando para nós que hoje, na igreja, Deus deseja gerar um povo, né, que seja rei no seu reino, ou seja, que sejam os vencedores divinos. Que o Senhor possa nos dar graça, né, e aprender esses princípios de liderança, né, para reger o nosso serviço e conduzir o povo de Deus, né, para a boa terra de Canaã, para Cristo hoje e então para o reino milenar no porvir. Que Deus abençoe, curte aí nosso vídeo, compartilha, deixa o seu comentário, né? Se inscreve no canal da Obra da Amazônia, liga as notificações, né? E que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos,
né, e nos abençoe nesse chamado, né, que é de liderar o povo de Deus e conduzi-lo dentro do seu plano. Jesus é o nosso Senhor.